Graça e paz a todos, da parte do Senhor Jesus. Um bom dia na presença do Senhor. 24/1/2021, estamos aqui mais uma vez pela bondade e misericórdia de Deus para nós comentarmos a nossa escola bíblica dominical, a lição de número 4. É a lição que nós estaremos comentando nessa manhã. Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, possa ter um dia abençoadíssimo na presença do Senhor e possa estar participando conosco. Desejo do meu coração é onde quer que chegue esse vídeo, esse comentário bíblico, possa servir de edificação para a vida de todos nós. Tá bom? Vamos aguardar até que alguns irmãos se acheguem a nós, para que a gente possa dar início, então, ao nosso comentário. A lição que nós estaremos tratando nessa manhã tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. Essa é a lição que nós estaremos falando. A lição de número 4, que tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. Seja bem-vinda, irmã Lourdinha. Que bom estar conosco. Deus abençoe a vida da nossa irmã Zenaide, irmão Gilberto. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, vão deixando um alô aí para que a gente possa descobrir quem são os irmãos que estão conosco. Eu não tenho como identificar. Nosso irmão diácono Moisés, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus abençoe o seu lar, a sua esposa, a sua filhinha, em nome de Jesus. Prazer estar conosco. Se os irmãos puderem ir compartilhando, vão entrando e vão compartilhando, para que as pessoas que tenham o Facebook de vocês também assistam de forma online, tá bom? Tem aí no Facebook de vocês como compartilhar, se souberem, lógico, né? Já vão compartilhando ao vivo também esse nosso comentário. Hoje nós falaremos sobre a quarta lição, ainda dentro do assunto que é a doutrina do Espírito Santo. Estaremos falando sobre a atualidade dos dons espirituais. E um assunto bastante palpitante, traz bastante informações para cada um de nós. É uma lição mais curta, nós demoraremos menos tempo para falar, penso eu. E aos irmãos que não têm as suas revistas, nós estaremos lendo o texto de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Se a irmã e se o irmão desejarem ler o texto conosco, porque é dentro desse texto que nós estaremos analisando. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Esse é o texto que nós estaremos pegando como base para a nossa leitura e a nossa meditação nessa manhã. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus a sua graça e direção sobre as nossas vidas? Bondoso Deus, Pai de bondade e Deus de infinita misericórdia, te damos graças pela oportunidade de mais um dia de vida, o Senhor ter nos concedido, pudéssemos nos levantar, abrir os nossos olhos, respirar o ar que nós respiramos. E mais do que isso, poder estarmos nos reunindo de forma remota para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso intelecto e venha nos fazer entender e compreender aquilo que nós estaremos meditando nessa manhã. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que estará conosco nessa manhã, Senhor, nessa meditação. E permita que quem quer que assista, Senhor, e ouça esse vídeo, possa tremendamente ser abençoado, ser edificado na sua fé em Cristo Jesus. Esse é o clamor que eu te faço, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados, nós vamos então ao texto que nós lemos. Nós estaremos lendo o texto, volto a repetir, de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Esse é o texto que nós estaremos meditando, lendo, melhor dizendo, para a nossa meditação. Vamos lá então na leitura. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema.
E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1 ao 11. Esse é o texto que traz mais clareza sobre o assunto que nós estaremos tratando, que é exatamente a atualidade dos dons espirituais. Mais uma vez, nessa aula, nós trataremos dos dons espirituais que o Espírito Santo dispõe para a igreja. Eu disse na última lição, não sei se os irmãos lembram, eu vou repetir algumas coisas, que esses dons são uma realidade. São uma realidade na igreja ao longo da sua história. Nós cremos que ele continua em ação, em atividade. Existe um grupo de cessacionistas que pregam. Quem são cessacionistas? É o que pregam, ensinam que esses dons pararam e foi só na época dos apóstolos. Então existe um grupo que são os cessacionistas que pregam que eles só foram disponibilizados no princípio da igreja. Porém, a Bíblia e o testemunho da história da igreja garantem que os dons espirituais sempre estiveram no corpo de Cristo, em maior ou menor incidência, mas sempre estiveram. Nós entendemos que os dons eles não cessaram. Os dons são recursos indispensáveis para o corpo de Cristo. Eles contribuem sobremaneira, queridos, para a expansão e a edificação da igreja. São sempre concedidos aos crentes visando um propósito específico, ou seja, a edificação de todos os membros do corpo. E nós observamos no Novo Testamento, os dons espirituais, ou os dons de Deus, estão à disposição de todos os crentes, com a finalidade de promover graça, com a finalidade de promover poder e unção à igreja, no exercício da sua missão, de forma que o nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre glorificado. É exatamente o porquê que nós continuamos crendo que ainda exista a manifestação dos dons espirituais. Nosso primeiro tópico da nossa lição tem por título a necessidade dos dons espirituais. Esse é o primeiro tópico da nossa lição. Necessidade dos dons espirituais. Ora, queridos, os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana, nem como para medir o grau de espiritualidade de uma pessoa. É um ledo engano achar que dom espiritual é dado para alguém achar que é mais forte ou mais abençoado que o outro. Jamais podemos entender dessa forma. Não é para a projeção humana ou medir a espiritualidade ou o grau de espiritualidade de alguém ou de quem quer que seja. Os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo. E pelo exercício dos dons espirituais, a igreja ela cresce de forma saudável. Assim, os dons são importantíssimos, podemos dizer, e vitais para a igreja. Eles são os recursos que o próprio Espírito Santo concedeu à igreja para que ela pudesse ter um crescimento saudável e venha então suprir as necessidades espirituais dos seus membros. É por esse caminho. O primeiro subtópico do primeiro tópico, que fala sobre necessidade dos dons espirituais, o primeiro subtópico é esse.
exortação a conhecer os dons espirituais. Aqui no texto que nós lemos, de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo ele traz uma exortação para que os crentes de Corinto conhecessem os dons espirituais. Paulo diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele já começa no versículo 1, trazendo ou despertando ou colocando os irmãos uma condição de desejarem conhecer mais sobre dons espirituais, para que não venhamos, para que nós não venhamos ter confusões, para que não tenhamos problemas, para que nós não venhamos passar por situações adversas, contrárias à palavra de Deus. Então, aparentemente, os crentes de Corinto haviam pedido que o apóstolo Paulo respondesse a questão acerca dos dons espirituais. E os dons espirituais, queridos, eles são concedidos gratuitamente por Deus, a fim de capacitar as pessoas a entender as necessidades do corpo de crentes, né? Podemos assim dizer, e permitir-lhes realizar uma obra extraordinária para Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele não queria que os crentes fossem ignorantes sobre esses dons, mas que os entendesse e usasse para a glória de Deus. E não é por outro motivo que nós estamos aqui estudando, para que nós possamos conhecer, para que nós não venhamos ser ignorantes quando nós viemos a usar, ou a falar, ou a ensinar acerca desse assunto. Então, esse é o primeiro tópico. Paulo exorta e conclama o povo de Corinto para que pudesse conhecer mais dos dons espirituais. Ele começa aqui então no versículo de número 1. O segundo subtópico do primeiro tópico tem por título Pneumáticos e charisma. São duas palavras gregas que nós vamos estar tentando esclarecer para os irmãos. Pneumáticos e charisma são palavras que têm a mesma conotação, que têm o mesmo significado. Aqui, alguns críticos das doutrinas paracretológica, ou seja, a doutrina do Espírito, alegam que os dons espirituais eles não constam na Bíblia. Alguns, inclusive, falam isso. Só que o termo pneumáticos, no grego, literalmente quer dizer espirituais ou coisas espirituais. E pode ser traduzido também por dons espirituais. E uma vez que esta tradução é respaldada por alguns textos, não tem como negar. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, está escrito: há diversidade de dons. Então, a Bíblia fala de dons. 1 Coríntios 12, versículo 9 e o versículo 28 diz sobre dons de curar. Depois, 1 Coríntios 12, 30 fala sobre dons, ou dom de curar. E Paulo fala: procurai com zelo os melhores dons. Então, a Bíblia fala sim de dons. A Bíblia traz respaldo para dizer que existe dons. Em 1 Coríntios 12, versículo 31, dons e charisma, que são os dois termos gregos, aqui em 1 Coríntios 14, versículo 1, é o mesmo que pneumáticos, é o mesmo, tem a mesma conotação, tem a mesma entendimento. Então, apesar disso, os termos são perfeitamente intercambiáveis à luz do contexto. Ou seja, ambas as formas se referem aos dons espirituais. Tanto pneumáticos como charismas refere a dons espirituais. Então fazem parte da ministração do Espírito Santo na igreja e manifestam a glória divina, a glória de Deus. Os dons espirituais, meus amados, eles edificam os crentes e atraem os pecadores. São capacidades, dotações sobrenaturais, podemos assim dizer, concedidas pelo Espírito Santo com o propósito principal de edificar a igreja. E através deles, o Senhor, ele revela poder e sabedoria aos seus servos. E o termo charisma é muito utilizado em estudos bíblicos, porque tem o significado de dons espirituais, concedido pela graça de Deus, com propósitos bastante elevados, e é relacionado ao termo charismata,
utilizado aqui por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, que tem o sentido de dons da graça. Agora, os dons espirituais são chamados no original grego de charismata, palavra que significa graças, ou seja, os dons espirituais são dádivas, né? São favores imerecidos que o Senhor Deus ele concede aos crentes que estão dispostos então a servi-lo e que por obediência já alcançaram o batismo no Espírito Santo. E a verificação do significado da palavra charismata é muito importante porque demonstra de forma cabal que os dons espirituais são concessões divinas e decorrem do exercício da sua infinita misericórdia. É o Senhor quem dá, não havendo, portanto, qualquer merecimento de quem quer que seja, qualquer mérito por parte daqueles que são aquinhonhados, vamos assim dizer, pelo Espírito Santo com um dom espiritual. Quem recebe qualquer tipo de dom da parte de Deus, da parte do seu Santo Espírito, não é porque é melhor ou não é porque é merecedor. Não é porque é mais bonito ou mais feio. Deus aprova assim conceder e distribuir a cada um. Repito, não é por conta de qualquer merecimento que o ser humano possa ter. Amém? O terceiro subtópico do primeiro tópico tem por título: o que são os dons espirituais? Os dons espirituais, como eu já disse, vou repetir, são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, ele outorga à sua igreja. Repito, dotações e capacitações que vêm do Senhor para a igreja. E visando o quê? A expansão universal da sua obra e a edificação dos santos. Dons espirituais, meus amados, são como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente. Para quê? Para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. É desejo de Deus que a igreja seja agraciada com dons espirituais, para o crescimento, para a edificação do povo de Deus. O crente que crê na operação do Espírito Santo, como agente transmissor do poder divino na pregação do Evangelho, é um crente que crê no Evangelho completo. Pois a pregação do Evangelho, meus amados, ela abrange não só a notícia de que o Senhor Jesus é o Senhor e o Salvador do mundo, e que é preciso nele crer para alcançar o perdão dos pecados e a salvação da alma, obtendo assim então a vida eterna, como também está essa mensagem, ela é confirmada da parte de Deus mediante a operação do seu poder, através do batismo no Espírito Santo e depois dos dons espirituais, como recepção, se torna possível em virtude do revestimento do poder, ou seja, do batismo com o Espírito Santo, do mergulho, da imersão do ser do crente no fogo do Espírito de Deus. Então, no seu completo envolvimento com a terceira pessoa da Trindade, passa a ser algo sobrenatural a partir daquele momento. Por isso que é uma necessidade da igreja continuar crendo no batismo com o Espírito Santo e desejar dons espirituais, porque ainda está à nossa disposição para quem assim crê, para quem assim buscar, para quem assim usar do seu esforço, vamos assim dizer, orando, esperando, clamando, porque o Senhor tem para dar a todos nós. Esses dons podem ser concedidos, como eu já disse, pelo Espírito Santo, em qualquer fase da experiência cristã, ou seja no início da fé, seja ao longo da vida cristã, não importa quando eu comecei a servir ao Senhor. O Senhor pode conceder ao crente, seja novo convertido ou não só o batismo com o Espírito Santo, como os dons espirituais também. A palavra de Deus nos deixa claro isso no início da fé, por exemplo, em Atos capítulo 19, versículo 5 e versículo 6, ao longo da vida cristã, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Então não importa em que fase da experiência cristã o ser humano possa passar. A vontade de Deus é que nós possamos gozar da experiência sobrenatural
não só do batismo com o Espírito Santo, mas dos dons espirituais. O dom espiritual, ele é concedido não porque alguém seja mais espiritual ou melhor do que o outro. Isso é o que nós precisamos guardar em nossos corações. Não é porque alguém seja mais espiritual ou melhor do que o outro, mas em virtude da soberana vontade de Deus. E quem diz isso não sou eu, mas é a própria palavra de Deus. No texto que nós lemos, no início da nossa aula, em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 11, está lá escrito: mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, veja só, ele reparte particularmente como quer a cada um. Então, está claro aqui que não é concedido porque o outro é mais espiritual ou melhor do que o outro. É porque assim Deus deseja e ele vai fazer a repartição pelo seu Santo Espírito segundo a sua boa vontade. Muitos são os que acham que os portadores dos dons espirituais são crentes superiores aos demais. Ledo engano, isso não é verdade. Quem tem dons espirituais não é super crentes nem superiores a ninguém. Quem tem um nível maior de espiritualidade é o que muitos pensam, né? E razão disso, essas pessoas que assim pensam, elas passam a ir atrás dessas outras pessoas que eles se entendem que são superiores. E é um pensamento errado. Eu entendo que não deveríamos pensar assim, ter e guardar isso em nossos corações. Não tem nenhuma base bíblica para dizer que quem recebe ou é portador de um dom espiritual é melhor ou superior a outros crentes e que desfruta uma posição diferenciada no meio do povo de Deus. Queridos, esse pensamento, inclusive, tem feito com que muitos crentes andem então à procura desses irmãos a fim de que obtenham curas divinas, a fim de que obtenham maravilhas, a fim de que obtenham sinais ou profecias. Já foi o tempo de pessoas irem atrás de fulano que é muito usado na oração, muito usado na profecia, muito usado nisso ou naquilo. Isso é um erro que nós cometemos no início da nossa fé, sem entendimento, sem compreensão da palavra de Deus. Então, às vezes, ainda se tem esse pensamento e se segue essa linha de pensamento. Um comportamento totalmente contrário ao que determina a palavra de Deus, que ensina que os sinais, eles seguem os crentes, e não os crentes correm atrás dos sinais. Está lá escrito em Mateus, ou melhor, Marcos, capítulo 16, versículo 17 e o versículo 20. Não é nós que temos que sair correndo atrás de sinais. Não, queridos. E o Senhor Jesus, ele não aprovou essa conduta típica dos judeus formalistas e descrentes daquela época. Se nós observarmos Mateus 12, versículo 38 e 39, já havia cristãos desse quilates naquela época, que saíam correndo atrás de outros que tinham lá os seus dons e, enfim, para serem abençoados por essas pessoas. Não é essa conduta, não é essa a orientação que a palavra de Deus traz para nós. Agora, o segundo tópico da nossa lição tem por título a função dos dons espirituais. Muito bem, os dons espirituais, eles são mencionados como sendo repartidos, como nós já lemos, repartidos particularmente pelo Espírito Santo. Então, ou seja, segundo a sua vontade. Para quê? Para a utilidade dos crentes e para a edificação dos crentes. Esse é o princípio da função espiritual dos dons que o Senhor nos concede, que o Senhor, pelo seu Espírito, concede à igreja. Vou repetir. Reparte particularmente pelo seu Espírito, segundo a sua vontade, para a utilidade dos crentes e para a edificação espiritual dos crentes. É o que diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11, nós lemos lá no início da nossa aula. O primeiro subtópico tem por título as listas dos dons. Nós vamos encontrar dentro da palavra de Deus uma lista de dons espirituais. É comumente afirmado, queridos irmãos, entre nós evangélicos, pentecostais,
que os dons espirituais são 9, né? Nós ouvimos isso com muita frequência. Afirmação que se baseia, inclusive, na lista mais completa de dons espirituais que se encontra aqui no Novo Testamento. Está lá em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Aliás, nós lemos no início da nossa aula. Ali nós citamos todos os 9 dons. Entretanto, guarde bem isso, além dessa relação, que é a mais conhecida e a mais pormenorizada, nós temos também a relação constante em outro livro da Bíblia. Em Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8, nós temos ali uma relação de dons espirituais, que não é uma relação tão completa quanto a de 1 Coríntios 12, né, que aparece todos os 9 dons. Essa de Romanos 12 não é tão completa, né? E parece misturar dons espirituais com dons ministeriais, até porque o texto não é específico com relação aos dons espirituais, como é o de 1 de Coríntios. Então, precisamos ter isso em nossa mente, que lá em Romanos 12 existe uma outra lista que precisa ser bem analisada para nós compreendermos. Então, mesmo se nós levarmos em consideração apenas a relação de 1 Coríntios, onde traz a lista dos 9 dons, nós não podemos nos esquecer de que um dos itens da relação fala dos dons de curar, lá no versículo 9 de 1 Coríntios 12. Fala de dons no plural, de curar, dando a entender que há mais de um dom de curar, o que torna também precário o entendimento de que os dons espirituais sejam apenas 9. Então veja que é complexo a coisa. Então, por que lá em Romanos fala sobre dons de curar, né? Ou em Coríntios, melhor dizendo, fala sobre dons de curar, versículo 9, dá-nos a entender que existe mais dons do que aqueles 9 lá que nós citamos. Então é bom também enfatizar que na relação dos dons espirituais não existe aquele chamado dom de revelação, que é muito usado pelas pessoas na igreja. Você não encontra essa expressão na relação dos 9 dons. Dons de revelação, um outro, dom de visão. Não, queridos, nós não encontramos essa expressão na relação dos dons espirituais. Dons esses que são constantemente mencionados e considerados no meio de alguns integrantes do povo de Deus. É comum a gente ouvir isso na igreja, que não tem costume, penso eu, de ler e meditar na palavra de Deus. O dom de revelação, entre aspas, dom de revelação, na verdade, é o dom da palavra da ciência. Quer dizer que a pessoa usa o termo errado, quando o correto seria o dom da palavra da ciência, não podendo ser confundido com verdadeiras adivinhações que têm aí perturbado o povo de Deus em muitas igrejas locais. Guarde bem isso, dom da palavra da ciência, não tem dom da revelação. Deus não tem qualquer propósito, meu irmão, minha irmã, de fazer com que alguns dos seus servos sejam adivinhos, pois ele abomina a adivinhação, típica operação maligna. Deus não vai concordar com esse tipo de pensamento, então é bom que a gente mude o termo, ou use o termo correto. A revelação dos fatos ocultos tem tão somente o propósito de edificar o povo de Deus, jamais de envergonhar quem quer que seja. Já o chamado dom da visão, ou dom de visão, lembra? Tanto o dom da revelação como o dom de visão não existe. Já esse dom de visão não tem qualquer respaldo bíblico. Verdade é que existe a operação de visão, onde a operação divina, em que o Senhor Deus ele mostra algo para algum servo seu, mas também com o propósito de proporcionar a edificação de quem vê ou a edificação da igreja, jamais para devassar a intimidade ou envergonhar quem quer que seja. Então nós precisamos ter muito cuidado, por isso a necessidade de nós estudarmos sobre o assunto. Por isso a necessidade de nós desejarmos conhecer mais sobre o assunto. O segundo subtópico do segundo tópico tem por título Classificação Teológica.
Este é o título do segundo subtópico. Tomando-se então a relação mais a miúde das Escrituras Sagradas, nós podemos então dividir os dons espirituais pelo menos em 3 categorias. Nós vamos compreender melhor quando nós fizermos essa divisão dos dons espirituais em 3 categorias. A primeira categoria dos dons espirituais podemos chamar de dons de poder. Essa categoria dons de poder está incluído ali o dom de fé, dons de curar e operação de maravilhas. Vou repetir, queridos, para que os irmãos compreendam. As Escrituras Sagradas nos dão a oportunidade de nós dividirmos os dons espirituais em 3 categorias. A primeira delas, ou primeira categoria, é dons de poder. E dentro dessa categoria dons de poder, está ali incluso fé, dons de curar e operações de maravilha. Esses são os dons dados pelo Espírito para que as pessoas efetuem demonstrações sobrenaturais do poder divino, com a realização de milagres, de maravilhas e de coisas extraordinárias, que venham então confirmar a soberania de Deus sobre todas as coisas e a sua presença no meio da igreja. São evidências, queridos, podemos chamar de evidências da onipotência divina no meio do povo de Deus. Guarde bem, dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. A segunda categoria nós chamamos de dons da ciência ou dons de ciência, que está incluído aí palavra de sabedoria, palavra da ciência e dom de discernimento dos espíritos. Repito, o segundo grupo, ou que nós classificamos aqui, chama-se dons de ciência, que abrange palavra da sabedoria, palavra da ciência e dom de discernimento de espírito. Esses são dons dados pelo Espírito Santo para que as pessoas revelem mistérios ocultos aos homens, com a tomada de atitudes e condutas que então evidenciam que o Senhor Deus ele sabe de todas as coisas e que nada lhe fica oculto. São evidências da onisciência divina no meio do povo de Deus. E por fim, o terceiro grupo, que são dons de elocução ou de fala. Esses dons, essa terceira categoria que abrange dons de elocução ou de fala, está aqui junto variedade de línguas, interpretação de línguas e profecias. Esses são dons dados pelo Espírito Santo para que as pessoas sejam instrumentos da voz do Senhor, para que o Espírito Santo demonstre que se comunica com o seu povo. São evidências da onipresença divina no meio do seu povo. Uma presença que nos faz descansar e que nos traz edificação. Então, observamos, portanto, que cada dom espiritual tem uma finalidade específica no meio do povo de Deus. Ou seja, tem um propósito, que é o de dar condição para que o crente prossiga na sua jornada em direção a Jerusalém Celestial, desvencilhando-se pela manifestação do poder divino na sua vida, de todo o embaraço que tão de perto o rodeia. E assim não venha a se envolver com as coisas desta vida, agradando somente ao Senhor. Esse é um dos propósitos dos dons na vida da igreja. Tem-se, portanto, meus amados, no exercício dos dons espirituais, uma inequívoca demonstração do poder de Deus, mas sem qualquer oportunidade de exibicionismo ou da glorificação humana, mas única e exclusivamente para a glória de Deus e para a pregação do Cristo crucificado. Esse é o propósito maior dos dons espirituais, que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado, que pessoas se acheguem ao Evangelho que salva, que cura, que transforma. Então é com base nessa peculiar circunstância que cada um de nós podemos identificar e repudiar todas as inovações que lamentavelmente hoje contagiam muitas igrejas locais, em especial os novos dons. Quem é que não já ouviu falar sobre os novos dons, entre aspas? E a tão propagada
e nunca explicada nova unção. Quem é que não já ouviu falar da unção fresca, nova unção? Isso são invencionices que estão aí, lamentavelmente, rodando as igrejas e trazendo problema no meio do povo de Deus. Terceiro subtópico tem por título o propósito divino para o que for útil dos dons espirituais. Vamos ver esse terceiro subtópico. O apóstolo Paulo, meus amados, ele afirma em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, dizendo o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha só o termo. A manifestação é concedida a cada um visando um fim proveitoso, visando um propósito. Então, os dons, ele tem um propósito. Eles são dados visando um tipo de proveito. Ou seja, a edificação da igreja, a glorificação do nome do Senhor, salvação de almas, pregação do Evangelho. E o benefício não é próprio da pessoa, mas é endereçado à coletividade. É para a edificação da igreja. Guarde bem isso, dons espirituais é para a edificação da igreja. Não é para o bel prazer de quem quer que seja que tenha ou seja usado por esse dom. De modo geral, todos os dons são dados à igreja para o que for útil. E por isso mesmo, nós não devemos ignorá-los ou desprezá-los. Ou seja, a igreja precisa de dons espirituais para que ela seja edificada, para que ela possa ter mais intimidade com Deus, para que nós possamos crescer, amadurecermos diante da presença do Deus a quem nós servimos. O terceiro subtópico, ou melhor, o terceiro tópico da nossa lição tem por título, terceiro e último, né? Tem por título: os dons revelam a unidade na diversidade. Vou repetir. Terceiro subtópico tem por título: os dons revelam a unidade na diversidade. Muito bem. Na igreja de Corinto, os dons espirituais haviam se tornado símbolo do poder espiritual, provocando então, lamentavelmente, entre os crentes, rivalidade dentro daquela igreja, porque alguns pensavam ser mais espirituais do que outros. Não é o que acontece comumente no meio de nós? É o que mais vemos nos dias atuais. Quem fala línguas estranhas pensa que é superior a outros. Quem profetiza, quem faz isso, ou quem tem dom X ou Y, carrega no seu coração uma certa superioridade. Isso não é correto. Então veja que lá na igreja de Corinto, que era uma igreja aquinhonhada com os 9 dons, havia uma disputa, havia problemas por conta dos dons espirituais. Por isso a necessidade de Paulo ensinar, escrevendo a primeira carta sobre os dons espirituais. Essa era uma forma extremamente errada de usar esses dons, quando se observava essa disputa, essa rivalidade. Porque o seu propósito, meus amados, sempre foi ajudar a igreja a funcionar de forma eficazmente ou mais eficientemente e não para dividir o povo de Deus. Podemos gerar divisões se nós insistirmos em usar os dons de acordo com os nossos próprios desejos. Podemos gerar problema no meio da igreja, sem nos preocuparmos com outras pessoas. Nunca devemos usar esses dons como uma forma de manipular alguém ou para promover os nossos próprios interesses. Pessoas que assim o fazem, estão fazendo de forma errada, estão pecando diante de Deus. E nós ouvimos cada história que é algo assim tremendo, de pessoas aparentemente estão sendo usadas por Deus, falando e fazendo coisas que envergonham a Deus, que entristece o Espírito de Deus. Por isso precisamos ter cuidado. O primeiro subtópico desse último tópico tem por título Diferentes Dons. Esse é o título do primeiro subtópico. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo
em todos. O que nós precisamos entender aqui? Nós precisamos entender que são diferentes os dons da graça, concedidos conforme a medida da fé dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo ele afirma de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, diferentes dons. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. É o que ele fala aqui em Romanos capítulo 12, versículo 6. Naquele outro texto que nós citamos, onde fala sobre dons espirituais. Então observe que o povo de Deus, ele recebe muitos tipos de dons. E nenhum dom é melhor do que o outro. Guarde bem isso no seu coração. Veja que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6. Paulo apresenta 3 classes de manifestação dos dons, as quais ele revela a atuação de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diversidade de dons, por exemplo, atribuído ao Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 4. Diversidade de ministérios ou serviços relacionado ao Filho de Deus, a Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 5. E diversidade de operações como a ação do Pai. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Então observe que Paulo, ele coloca as 3 pessoas da Trindade relacionadas com os dons espirituais. Todos eles vêm de uma única fonte, o Espírito Santo, e deve ser usado com um único propósito, que é a edificação do corpo de Cristo. Então observe que as 3 pessoas estão, de certa forma, ligadas à edificação do corpo de Cristo, à manifestação dos dons espirituais dentro da igreja. E também dentro desse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6, podemos classificar o dom em uma tríplice natureza. Primeiro, quanto à origem dos dons, eles são charismata, ou seja, Paulo afirma, ora, há diversidades de dons. É o que ele fala aqui no versículo 4. E a palavra charismata, que nós já observamos, que vem do chariz, significa graça. Assim, Paulo está falando da origem dos dons. O dom espiritual procede da graça de Deus. É isso que Paulo está falando. Nenhuma pessoa tem competência para distribuir dons espirituais. Nenhuma pessoa tem merecimento para receber dons espirituais. Nenhuma pessoa pode dar a uma outra pessoa, quem quer que seja, dons espirituais. Isso não é de competência humana. Os dons são originados da graça de Deus e são ministrados, doados e distribuídos pelo Espírito de Deus. A segunda coisa que nós podemos observar aqui, como tríplice natureza, é quanto ao modo de atuar. Quanto ao modo de atuar, ou seja, o dom é uma diaconia. O que é isso? O dom é uma diaconia. O dom é para servir, é para o serviço. Paulo ele prossegue aqui, e há diversidade de ministérios, ou seja, de serviços. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. E a palavra serviços no grego é diaconia. O diácono está para servir. E isso se refere ao modo de atuação do dom, que é prontidão para servir. O dom é para servir a igreja, é para servir os outros. Os dons são dados não para projeção pessoal, mas para o serviço. O dom é diaconia e é para serviço, queridos. Deus nos dá dons para servirmos uns aos outros e não para tocarmos trombeta, exaltando nossas virtudes ou, quem sabe, habilidades. A finalidade do dom espiritual não é a autopromoção, mas a edificação do próximo. E por fim, quanto à finalidade dos dons, são energémata. Vou repetir, energémata. O que quer dizer isso? Paulo conclui dizendo que há diversidade de operações. Olha só que interessante. A expressão energémata, no grego, vem de energia.
de obras exteriores, ou seja, o dom espiritual ele tem uma finalidade que é exteriorização de um ato, de um trabalho, de alguma realização. O dom espiritual é para ajudar alguém, fazer algo para alguém, é para trabalhar por alguém e para realizar alguma coisa em prol de alguém. É sempre em prol e em serviço de uma outra pessoa, da igreja. Não é para alguém se exibir, não é para alguém bater no peito dizendo que eu tenho, eu sou mais forte, eu sou melhor, eu sou mais espiritual, nada disso. Quem assim o faz está errando, e errando muito, queridos. Pode ter certeza disso. O segundo subtópico da nossa lição, o segundo subtópico do terceiro tópico tem por título unidade. Os crentes de Corinto, eles haviam pedido que o apóstolo Paulo respondesse a questão acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo então traz a necessidade de se estudar sobre o assunto, para que o povo não ficasse ignorante sobre o assunto. Então a resposta de Paulo às perguntas dos crentes de Corinto foi focada na unidade entre os crentes, né? A ordem da igreja e a exaltação do nome de Jesus Cristo. Então, o desejo que Paulo era que o crente de Corinto pudesse aprender acerca dos dons espirituais e, uma vez aprendendo de forma correta, pudesse promover unidade à igreja, ordem na igreja e exaltação ao nome de Cristo. Portanto, no que concerne aos dons espirituais, Paulo ele estava com receio de que a dedicação dos coríntios a algum dom particular, como por exemplo as línguas, ou ao discurso estático, pudesse dividir aquele povo. E Paulo então fala dizendo que há diversidade de dons, ou seja, existem outros dons. Há diversidade de ministério, há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Paulo traz um esclarecimento à igreja que não havia somente as línguas, havia vários dons e que o povo poderia buscar e receber da parte de Deus outros dons. Paulo mostra, queridos irmãos, que apesar de haver vários dons espirituais na igreja, existia uma unidade básica, constituída das três partes que abrange as três pessoas do ser divino, que compõe o Deus a quem nós servimos. Primeiro, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo, né? Os crentes de Corinto agiam como se houvesse apenas um dom, né? Ou seja, o dom de línguas, né? Paulo diz então, não é assim, irmãos. Sua unidade não se baseia na existência de um dom comum, mas em possuir um Espírito, que é a fonte de todos os dons. E em seguida, melhor dizendo, o apóstolo Paulo ele ressalta que existia diversidade nos serviços dentro da igreja, que havia diversidade de dons, diversidade de propósitos. É o versículo 5 de 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre isso. Então os cristãos, eles servem de formas diferentes, em áreas diferentes. Nós temos em comum, porém, o fato de servirmos somente a um Senhor e procurarmos servir aos outros e não a nós mesmos. Então, o desejo de Paulo, e eu penso que serve para nós, é que os dons espirituais sejam usados por cada um de nós para servir a igreja, para servir aos outros, entendendo que a fonte é um só Deus. Ademais, apesar de haver diversidade nas operações ou atividades no tocante aos dons espirituais, o mesmo Deus é quem dá poder a todos os crentes. Se um dom parece mais eficaz, né, espetacular ou poderoso que os outros, não se pode atribuir esse tipo de coisa a alguma superioridade de quem o possui. Ninguém é superior porque tem dom de curar ou porque tem dom de profetizar. Nada disso. Nada disso. O poder, meu irmão, minha irmã, é promovido por Deus. A distribuição é pelo Espírito Santo. Então,
Ninguém pode se gabar de ser melhor do que o outro porque fala línguas, ou porque profetiza, ou porque tem dom de curar, porque tem dom de interpretar. Nada disso. É a vontade do Senhor Deus. O poder vem dele. É ele quem providencia. É o Espírito quem distribui segundo o seu querer, segundo a sua própria vontade. Está aí, então, um pouquinho da lição de hoje para nossa edificação. Nós aprendemos aqui que os dons são dádivas do Espírito Santo. Eles não podem ser ganhos como uma forma de pagamento e não são concedidos aos crentes que pedem algum dom específico para satisfação e desejos pessoais. Eles não são também escolhidos pelas pessoas. Somente Deus administra os dons entre o seu povo. Deus e não os crentes, meus amados, é quem controla esses dons. Portanto, cabe a cada um de nós, crente na pessoa de Cristo, além de buscar os dons espirituais, procurar sim a orientação de Deus para descobrir os seus dons naturais, particulares, e então descobrir a melhor forma de usá-los de acordo com os propósitos divinos. Esse é o desejo do meu coração para mim e para você que está aí conosco, né? Eu sou grato a Deus pela vida de todos os irmãos que têm estado conosco na manhã de hoje. E como é bom, queridos, como é bom nós nos reunirmos para estudarmos a palavra de Deus. Eu até pedi dispensa, vamos assim dizer, da reunião da superintendência, e o presbítero Ramos foi no meu lugar, para que nós pudéssemos estar aqui, porque eu não gostaria de faltar esse compromisso que eu tenho tido com os irmãos, de estudarmos juntos a palavra de Deus. Então, é um prazer para mim muito grande poder estarmos compartilhando comentários, meus amados, da palavra do Senhor e juntos sermos edificados por ela. Para mim é um prazer muito grande. Quero agradecer aqui a presença da nossa irmã Zenaide, irmão Gilberto, nossa irmã Sidneia, nossa irmã Maria José, nossa irmã Lourdinha. Que Deus abençoe todas vocês. Irmão presbítero Regis, irmão diácono Marcos, irmã Socorro, Júnior, irmão diácono Moisés. Deus abençoe todos vocês. Irmão Sérgio, diácono Sérgio Araújo. Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer, meus amados irmãos, estarmos juntos mais uma vez, para que nós possamos desfrutar sempre que pudermos da bondade, da misericórdia de Deus, estudando um pouco mais a sua palavra. Lembrando que na semana que vem estaremos estudando a lição de número 5, a quinta lição, que tem por título Fruto do Espírito, o eu crucificado. Esse é o título, Fruto do Espírito, o eu crucificado. Se você não pôde entrar ao vivo para pegar nosso comentário, a nossa página da Igreja O Brasil para Cristo de Vila Áurea tem lá todas as lições, inclusive a dessa manhã, para que o irmão e a irmã possam estar ouvindo mais uma vez e repassando e compartilhando com outras pessoas. Tá bom, queridos? Façam isso para que outras pessoas possam ser alcançadas, serem edificadas, serem esse instrumento nas mãos de Deus, que é o desejo do Senhor para nossas vidas. Eu desejo um domingo abençoado a todos vocês, um culto abençoado, lembrando que hoje à noite estaremos ali em Vila Áurea, a partir das 19h30, buscando a face do Senhor, né? Ensaiando um pouquinho antes, para depois adorarmos ao Senhor, e depois meditando na sua santa palavra. Desejo ao irmão, à irmã, uma semana abençoada na presença de Deus, e continuamos perseverantes diante da sua presença. Amém, queridos? Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Até logo mais à noite aos que estarão em Vila Áurea, ou até domingo que vem aos que têm um encontro conosco aqui, todas as manhãs, 9h da manhã. Deus abençoe, meus amados. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.